o acordo principal que passa pelo o tecido principal dos acordos de Abraão é entre Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel. Esse acordo seria um acordo, digamos, de caráter mais definitivo. Por quê? Porque uma vez que Estados Unidos e Israel costurassem esse acordo pelos Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita fizessem esse acordo, a Arábia Saudita passa a reconhecer Israel como Estado-nação, o que não acontece desde 48, desde a fundação do Estado de Israel. E isso ia rifar o Hamas. Ia rifar o Hamas porque o Hamas é um grupo sunita. E a Arábia Saudita, que é quem apoia o Hamas, ali nos bastidores, também é sunita. Então o Hamas ficou desesperado. Por quê? Porque os acordos avançaram no governo Biden e estavam para sair agora, nesse instante. Então o Hamas ficou escanteado. Eles falaram, bom, ou a gente parte agora, ou não parte. Ia isolar. E ao mesmo tempo, do ponto de vista dos Estados Unidos, Nassif, o que os Estados Unidos viram? Os Estados Unidos viram a China entrando, viram a China fazer o quê? Fazer um tratado de paz histórico, que pegou todos esses especialistas em Oriente Médio de calças curtas, como se diz aqui em Minas, né? De surpresa, porque eles simplesmente fizeram a civilização persa e xiita, que é o Irã, completamente, quer dizer, com rivalidades históricas com a Arábia Saudita, que é a capital sunita do mundo muçulmano, a cidade do profeta, a cidade onde tem Meca, do profeta Maomé, 85% da população sunita está na Arábia Saudita, eles fazem um acordo de paz. Meses depois, Irã e Arábia Saudita, rivalidades históricas, construído um acordo de paz pela China e duas potências petrolíferas do mundo, energéticas, de gás, que fundaram o petrodólar e se tornam petro-yuan gradativamente, entram nos BRICS. Assim como entra o Emirados Árabes, assim como entra o Egito, que é a segunda população africana, a maior população do Oriente Médio. Então, só para fechar isso aqui, Nassif, do ponto de vista estrutural, qual é a análise norte-americana? Olha, nós saímos do Oriente Médio para tentar cercar a China. E o que aconteceu? Nós perdemos o Oriente Médio, nós estamos perdendo o Oriente Médio porque a China entrou no Oriente Médio. Eles não cercam a China, e a China entra no Oriente Médio, porque a China ocupou esses espaços. E o BRICS+, o BRICS 11, o BRICS Plus, é a expressão máxima disso. Aí o Biden dá uma entrevista hoje, e aí eu preciso colocar esse elemento, assim, porque é complexa a situação. O que acontece? O Biden o sujeito pergunta para ele, olha, vocês vão conseguir abrir duas frentes de batalha agora? Uma na Ucrânia e uma em Israel? Porque a cavalaria está pronta para marchar. E o Biden diz o seguinte, nós somos a nação excepcional. Tá aí, ele disse isso. Nós somos a nação mais poderosa da história da humanidade. Então, essa, digamos, arrogância norte-americana é o preço que volta contra eles depois. E você vê a questão da Rússia como tá, que é importantíssimo trazer. Por quê? Porque o Zelensky, ele tá chorando, ele tá passando pires. Ele tá dizendo, olha a fala do Zelensky, de 3 dias atrás. Ele diz o seguinte, o mundo esqueceu da Ucrânia com essa guerra. Isso nós não podemos tolerar isso. Ele queria visitar Israel e foi proibido. Exatamente. Agora você imagina, com o orçamento limitado que os Estados Unidos estão, essa crise que teve agora para passar o orçamento, eles reduzindo o orçamento da Ucrânia. E agora, com essa frente que eles vão ter que entrar aí, e eles estão entrando, com apoio incondicional para Israel, é aquela coisa, né? É o que o Kissinger sempre disse. Não abra as frentes de batalha ao mesmo tempo. E é o que o governo Biden está fazendo agora. Que loucura. Bom, aqui nós temos aí mais um capítulo, digamos, dessa decadência do Ocidente. É interessante essa posição da Europa, que eles tentam tirar uma nota condenando a Palestina, e há um racha também na União Europeia. Ou seja, essa liderança em torno de OTAN e tudo está fazendo água, Pedro. Exatamente. Está fazendo água, Nassif. E isso quer dizer, como a coisa está armada agora, a coisa está armada assim, né? Israel está com a cavalaria pronta. Né? E dificilmente a opinião pública global mudou, né? A opinião pública global ela está mobilizada, como não poderia ser diferente, com relação a essa tragédia que está acontecendo. Agora nós estamos vendo
quer dizer, a boca do jacaré está abrindo, né? O número de vítimas inocentes e civis palestinas se torna muito maior do que o número de vítimas israelitas, né? Claro, vítimas são todas, né, fatais e solidárias e tal, mas isso vai aumentar exponencialmente, claro, porque são forças assimétricas. Tem uma das maiores potências militares do planeta Terra, com 90 ogivas nucleares, um serviço de inteligência completamente sofisticado, contra uma guerrilha urbana, que essa guerra vai virar. E que com 500 quilômetros de túnel construídos, e não existe essa guerra. Não existe essa guerra, Nassif, porque não existe guerra contra um grupo, um ator transnacional. É como a guerra ao terror. Guerra entre Estado, o conceito aí é importante. Guerra entre Estado Nacional e Estado Nacional, entre dois Estados soberanos. Quando o Bush declara guerra ao terror, guerra à Al-Qaeda, veja o que aconteceu. Se torna uma guerra infinita, entra em dois países, não acaba nunca. 20 anos depois, eles devolvem o Afeganistão completamente destruído, $1 trilhão jogado no esgoto e milhares de vidas assassinadas para o Talibã, que é o grupo que eles foram combater 20 anos atrás. Então, a guerra ao Hamas, declarada agora, é um erro completamente estratégico, né? Não é o combate ao Hamas, a guerra. Porque o Hamas não é um Estado nacional. O Hamas não é um Estado soberano. E vai ser uma outra alucinação que os Estados Unidos estão apoiando, mais uma vez, incondicionalmente. Eles fazem agora, claro, pela pressão, corredores humanitários. Isso tem que acontecer, é claro, mas são medidas paliativas. Isso não é uma solução. A solução é frear a cavalaria. Só que isso não acontece porque Israel, o governo israelense, o governo do Benjamin Netanyahu, ele está decidido a dar uma resposta. Isso não vai acontecer sem esse sujeito lá. E o governo Biden está fechado com eles. E é isso, Nassif, que nós não vemos ninguém falar na mídia corporativa. E pelo contrário, eles estão endossando isso. Esse massacre. Agora é gozado, quando você pega os Estados Unidos, aquela visão sempre que os democratas são os progressistas, os republicanos... Agora os republicanos viraram um departamento da ultradireita, mas a visão bélica sempre foi dos democratas, né? Começar de Kennedy, Johnson lá atrás, a Hillary Clinton, a visão bélica sempre foi dos democratas. O que motiva lá internamente essa visão belicista dos democratas? Ô, Nassif, o partido... Tem um colega meu que estuda nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: o Partido Democrata é a maior máfia do mundo. Não existe nenhuma máfia parecida com o Partido Democrata, em termos de poder organizado. É uma máfia global. Né? Você veja, por exemplo, eu passando aí, né, essa semana toda aí, está dando entrevista a alguns meios aí da mídia corporativa, e como é diferente com relação aos porta-vozes do Partido Democrata na sucursal brasileira. Como a coisa é bloqueada ali. Como não há espaço qualquer para um mínimo. Até na nossa... nas organizações Marinho aqui, tem eles, não sei se eles se perdem, mas entra uma coisa ou outra. O Partido Democrata ele é uma coisa... Quer dizer, o Partido Republicano ele acabou, né, no sentido de que o trumpismo devorou aquilo lá, virou uma espécie de ultradireita, e aquilo foi meio bagunçando. Mas é preciso dizer que, com relação a Israel, especificamente, é bipartidário. É uma aliança incondicional, que começa nos anos 60, também esse é um dado, e vai se costurar nos anos 70, porque a União Soviética era mais próxima de Israel até os anos 60 do que depois a partir dos anos 60 e 70. Tem um outro discurso do Biden, enquanto senador, jovem, que está sendo recuperado agora. Ele diz o seguinte: se não existisse Israel, nós precisaríamos construir a Israel. Nós precisaríamos construir. Então, o Partido Democrata, em termos de política externa, é uma tragédia. É uma tragédia, Nassif, e agora eles estão prestes a provocar uma hecatombe. Agora, o que é importante dizer, só para fechar, que essas ações impensadas deles voltam contra eles. Por exemplo, o próprio Hamas. O Hamas ele foi criado nos anos 70 e 80
na velha política do Kissinger, dividir para reinar, que é o Império Romano. É o Império Romano. O Kissinger passou a vida inteira fazendo isso. Dividir para reinar. A política externa baseada no Império Romano. Então, o que eles fazem? A OLP ganhou muita força nos anos 70 e 80. O que os Estados Unidos fazem? Eles vão apoiar a criação do Hamas para dividir os palestinos. Só que o que é o problema? Quando eles criam uma organização dessa, como eles criaram a Al-Qaeda para combater a invasão do Afeganistão em 79, depois essas forças elas saem do controle. Elas criam, é uma força que você não controla mais. É o Frankenstein. Você cria uma criatura, o criador cria uma criatura que depois se volta contra o criador. E você não tem mais controle. E essa guerra vai formar criaturas, Nassif, que são pesadelos, que é o quadro do Goya, né? É o sono da razão produz monstros. Nós estamos vendo o sono da razão e monstros vão vir depois incontroláveis. Sobre o que você falou do Biden, tá aqui, ó. At the Middle East, I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Whether or not in Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region.